Bem-vindos! É com alegria que nos encontramos com vocês em nosso programa semanal No Caminho da Vida, um espaço de encontro com o Senhor, dedicado à leitura da Palavra de Deus, às orações, aos cânticos, às reflexões espirituais e às tradições da nossa Igreja Ortodoxa Antioquina. Este programa é apresentado com a bênção do nosso querido Pai Metropolita Dom Damasquinos Mansur, Arcebispo Metropolitano da Igreja Ortodoxa Antioquina em São Paulo e de todo o Brasil. Permaneçam conosco e caminhemos juntos no caminho da vida. A Ti se deve a glória, ó Deus nosso, e Te rendemos glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra para os homens, a benevolência. Louvamos-Te, bendizemos-Te, adoramos-Te, glorificamos-Te, agradecemos-Te por Tua grande glória. Senhor Rei, Deus Celestial, Pai Onipotente, Senhor, Filho Unigênito, Jesus Cristo e Espírito Santo. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, que tiras os pecados do mundo, tem piedade de nós, Tu que tiras os pecados do mundo. Aceita nossa súplica, Tu que estás sentado à direita do Pai, e tem piedade de nós. Porque Tu és o único Santo, Tu és o único Senhor Jesus Cristo, na glória de Deus Pai. Amém. Diariamente Te bendigo, louvando o Teu nome, para sempre pelos séculos dos séculos. Tu foste, Senhor, o nosso refúgio de geração em geração. Eu disse, Senhor, tem piedade de mim, cura minha alma, porque pequei perante Ti. Em Ti, Senhor, me refugio, ensina-me a fazer a Tua vontade, porque Tu és o meu Deus. Porque em Ti está a fonte da vida, e na Tua luz vemos a luz. Estende a Tua misericórdia sobre os que Te conhecem. Dignifica-nos, Senhor, para que estejamos neste dia guardados e impecáveis. Bendito és, Senhor, Deus dos nossos pais, que o Teu nome seja louvado e glorificado para sempre. Amém. Exerça-se, Senhor, sobre nós a Tua misericórdia, segundo esperamos em Ti. Bendito és, Senhor, ensina-me os Teus mandamentos. Bendito és, Mestre, faze-me compreender Teus direitos. Bendito és, ó Santo, esclarece-me por Teus juízos. Senhor, eterna é a Tua misericórdia, não abandones as obras das Tuas mãos. A Ti se deve o louvor, a Ti o cântico, a Ti se deve a glória. Pai, Filho e Espírito Santo, agora sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os Teus servos. Farta-nos de madrugada com a Tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre os Seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade e todas as noites a Tua fidelidade. المجد للآب والابن والروح القدس افتح لي أبواب التوبة يا واهب الحياة لأن روحي تبتكر إلى هيكل قدسك آتيا بهيكل جسدي مدنسا بجملاته لكن
نيما راحمك. Leitura do Santo Evangelho segundo o evangelista São Mateus. Estejamos atentos. Naquele tempo, quando Jesus estava passando, 2 cegos o seguiam dizendo: Filho de Davi, tem piedade de nós. Quando entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes disse: Credes que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou os olhos deles enquanto dizia: Que vos seja feito conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Em tom severo ele os avisou: Cuidai que ninguém o saiba. Mas, saindo dali, eles espalharam sua fama por toda a região. Tendo saído os 2 cegos, apresentaram a Jesus um mudo endemoniado. Ele expulsou o demônio e o mudo começou a falar. O povo admirado dizia: Nunca se viu isso em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo poder do chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda enfermidade e doença do povo. Glória a ti, ó Senhor, glória a ti. O domingo de hoje comemora os Santos Padres dos Concílios Ecumênicos. Esta palavra ecumênico aparece o tempo todo. O que ela significa de verdade? Vem do grego oikômene, e essa palavra se forma a partir de oikos, que significa casa. A oikômene era a expressão dos gregos para designar toda a terra habitada. A grande casa, o mundo como morada, não o planeta visto do espaço abstrato e frio, mas o chão onde se pisa, a mesa onde se come, o teto que abriga. Quando os concílios se chamaram ecumênicos, não era uma pretensão política, era uma confissão de fé. A verdade discutida naquela assembleia era para toda a casa, para cada cômodo, para cada habitante. A verdade da igreja não é local, nem nunca foi local. É doméstica no melhor sentido. É para a casa inteira. E o Evangelho fala de uma lamparina, de uma lâmpada. Qual é a palavra grega e o que ela carrega? É lampas, lamparina, candeia, o objeto que carrega o fogo, mas não produz o fogo. A lamparina não tem luz própria, precisa do óleo, precisa do pavio, precisa de alguém que acenda. É a imagem exata do cristão, recipiente da graça, não fonte da graça. Quando o óleo acaba, quando o espírito não é mais buscado, quando a oração esfria, a lamparina continua ali, talvez bonita, talvez ornamentada, mas escura, opcional, inútil debaixo do alqueire. E o verbo final do Evangelho, glorifiquem ao vosso Pai. O que é glorificar nesse sentido? É doxazo. Na raiz, doxa é opinião, visão, aquilo que se crê sobre algo. E doxazo é manifestar a visão correta. É fazer com que, ao nos ver, o mundo veja Deus. É alinhar a nossa vida de tal forma que quem olha para nós não encontra nós, mas aquele que nos habita. A glória não é brilho nosso. A glória é transparência. É a lâmpada que deixa a luz passar. E aqui fecha o arco com lâmpadas. A lamparina existe para isso, para ser transparente a luz. Não para ser admirada por fora, mas para deixar ver o que está por dentro. Em 325, 318 bispos se reuniram em Nicéia. Não vieram por vontade própria, vieram porque a casa estava em chamas. Um presbítero de Alexandria, chamado Ário, ensinava que o Filho de Deus era criatura, o primeiro entre os criados, o mais elevado dos seres feitos, mas feito, não gerado, não eterno, não Deus de Deus. E aqueles bispos, muitos com cicatrizes de perseguição, alguns sem olho, outros mancando das torturas, não discutiram como acadêmicos. Eles choraram. Eles se abraçaram antes de se sentar, porque sabiam que o que estava em jogo não era uma opinião teológica, mas a própria salvação. Se Cristo não é Deus, a cruz é vazia. São João Crisóstomo, o Boca de Ouro, nasceu em Antioquia por volta de 349. O apelido não veio do púlpito, veio do povo. Quando João pregava, a catedral ficava pequena. Ele não teorizava sobre a pobreza. Na sua Antioquia organizava hospitais, sustentava viúvas, confrontava o imperador. Quando foi levado a Constantinopla para ser patriarca, encontrou um palácio cheio de luxo e uma cidade cheia de miséria. Ele escolheu a cidade, denunciou a avareza dos ricos, foi exilado 2 vezes. Na segunda, morreu a caminho. Em 407, com as palavras nos lábios, glória a Deus por tudo.
São Basílio Magno nasceu em Cesareia de Capadócia por volta de 330. Família de santos, a avó Macrina, a mãe Emélia, o irmão Gregório de Nissa. Basílio era organizador, o tipo de homem que vê o caos e não lamenta, constrói. Fundou a Basiliade, um complexo enorme nos arredores de Cesareia, hospital, asilo, hospedaria, cozinha. Tudo para os pobres. Na época da fome, esvaziou os celeiros da igreja e alimentou a cidade inteira, cristãos e pagãos, sem distinção nenhuma. Escreveu a liturgia que até hoje celebramos nos domingos da Grande Quaresma. Morreu com 49 anos, consumido pelo trabalho. São Gregório, o teólogo, o poeta, nasceu na Capadócia, amigo de Basílio, desde a escola em Atenas. Mas onde Basílio era pedra, Gregório era chama. Ele não queria ser bispo, queria silêncio, oração, retiro. Mas a igreja precisou dele em Constantinopla, então foi. E encontrou uma cidade entregue ao arianismo, com as igrejas tomadas, os fiéis escondidos. Transformou uma capela doméstica no santuário da ortodoxia. Pregou os 5 discursos teológicos que o definiram para sempre, a linguagem da Trindade. Quando enfim a cidade voltou à fé e o povo aclamou, sentiu nojo da política eclesiástica e se retirou. Morreu em 390, em paz. Os 3 são celebrados juntos no dia 30 de janeiro. Não porque concordaram em vida. Basílio e Gregório brigaram. João foi julgado injustamente por bispos invejosos. Mas na igreja, a união não exige uniformidade. A união exige humildade. 3 homens, 3 temperamentos, uma só luz. É justo em verdade glorificar-te, ó Mãe de Deus, sempre bem-aventurada e imaculada, Mãe de nosso Deus, mais venerável que os querubins e mais gloriosa que os serafins, que ilibadamente deste à luz o Verbo de Deus, logo és verdadeiramente Mãe de Deus, pois nós te glorificamos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, um só Deus. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, em uma aldeia durante a época da colheita, um menino acabou se perdendo no meio das imensas plantações de trigo. As espigas eram muito altas e o campo se estendia até onde a visita podia alcançar. Assim que os pais deram por falta da criança perdida, o desespero tomou conta de toda a aldeia. Os moradores correram para os campos e começaram a procurar. Mas cada um foi para um lado. Cada pessoa buscava em uma direção diferente, sozinha. O dia inteiro se passou, a noite caiu e não encontraram nenhum rastro da criança. Na manhã seguinte, percebendo que os esforços isolados e dispersos de nada adiantaram, eles decidiram mudar de estratégia. Deram as mãos uns aos outros, como fazem os escuteiros, formando uma longa e inquebrável corrente humana, e começaram a caminhar juntos pelo campo, passo a passo, vasculhando cada palmo daquelas espigas. Não demorou muito
e, graças a Deus, encontraram um menino são e salvo. Foi então que um dos homens suspirou, aliviado, e disse: se tivéssemos dado as mãos desde o primeiro momento, teríamos poupado a nós mesmos de toda essa dor que teríamos encontrado ontem. A essência desta história é a explicação prática de vós sois a luz do mundo. Quando Jesus nos dirige a palavra, ele não fala a uma única pessoa no singular, dizendo: você é a luz do mundo. Nem aponta para um indivíduo isolado para dizer: somente você, só você brilha. Pelo contrário, ele fala a todos nós no plural: vós sois a luz do mundo. Jesus nos ensina aqui que, na economia divina, nenhum de nós é chamado a ser luz sozinho. Jesus, no singular, é a única luz verdadeira absoluta, a fonte de todo esplendor. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Nós, seres humanos, não passamos de pequenos espelhos, não iluminamos a menos que estejamos unidos, refletindo a sua presença no meio de nós como um só corpo. Por essa profunda razão teológica, a nossa igreja utiliza este texto evangélico, especificamente neste dia em que comemoramos os santos padres dos concílios ecumênicos. Quem são esses padres? São os pastores e teólogos que se reuniram de todos os cantos da terra, movidos pelo Espírito Santo, para confirmar e esclarecer a doutrina. E qual era o objetivo principal deles? Era preservar a unidade da igreja através da unidade da fé. Eles compreenderam perfeitamente as palavras de Nosso Senhor e souberam que somente juntos, com as mãos dadas e com a mesma fé, seremos luz para o mundo. Mas na dispersão e na divisão, nos perdemos entre as espigas de trigo. Esta verdade toca ao nosso cotidiano. Quantos dias, sob as pressões e provações da vida, sentimos que a nossa chama espiritual começa a enfraquecer, ou que a luz dentro de nós está prestes a se apagar devido ao cansaço ou ao desânimo. É aqui que brilha a beleza de sermos igreja e uma só família. Imagine comigo uma experiência simples. Se pegarmos duas velas, vamos fazer assim, uma experiência. Vamos pegar duas velas, acendermos ambas e depois apagarmos uma delas. No momento em que aproximamos a vela que está acesa da fumaça que sobe da vela que foi apagada, o que acontece? Faça essa experiência. Vemos o fogo saltar rapidamente e a vela apagada se acende novamente num piscar de olho. Assim, somos nós na comunidade dos fiéis. Eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. Há dias em que me sinto fraco ou com a alma ressecada. Então, os corações de vocês, o amor, suas orações, a presença de vocês vem inflamar o meu coração novamente. E nos dias em que um de vocês passar por uma aflição, ou quando o mundo escurece ao seu redor, a nossa missão como irmãos é aproximar a nossa chama para que a vida deles seja iluminada de novo. Queridos irmãos e irmãs em Cristo,
O Evangelho de hoje nos conduz também a um outro critério fundamental da vida cristã, onde o Senhor diz: aquele que praticar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Vejam que ordem divina maravilhosa. Primeiro, praticar e, em segundo lugar, ensinar. Na igreja, o ensinamento pela palavra tem, de certo, um valor imenso, claro. Porém, as pregações só geram frutos e se completam quando sustentadas pela prática e pela vivência real. Ao longo de sua vasta história, a igreja sempre foi muito criteriosa. Ela só concediu o título de doutores ecumênicos a 3 grandes santos: João Crisóstomo, Basílio o Grande e Gregório o Teólogo. O porquê receberam esse título único? Não porque falaram muito, mas porque as suas vidas foram a tradução real e prática de cada palavra que saiu de suas bocas. São Basílio o Grande não se limitou a pregar sobre a caridade, mas construiu com as próprias mãos a Basilíada, a cidade de Basílio, para servir aos doentes e necessitados, entregando a sua alma enquanto exclamava: em tuas mãos entrego meu espírito. São Gregório o Teólogo não ensinou sobre Deus detrás de uma escrivaninha, mas viveu a teologia como oração no silêncio do deserto. E partiu deste mundo em silêncio para encontrar a luz que tanto invocou, cumprindo os versos de sua própria poesia. O corpo se dissolve, as palavras silenciam, mas a alma ascende para encontrar a verdadeira luz que sempre busquei em minha solidão. E quanto a São João Crisóstomo, que ensinou copiosamente, explicou as Sagradas Escrituras e moldou com suas orações, teologia, a base da Divina Liturgia que celebramos nas igrejas do domingo, toda festa. Ele pagou com o seu trono e com sua liberdade o preço de defender os oprimidos, morrendo no exílio enquanto cantava glória a Deus por todas as coisas. O ensino por palavras é um dever, claro, mas é o agir conforme o ensino que toca as almas e as transforma. Este é o terno alerta paterno que o apóstolo Paulo nos direciona em sua epístola aos Romanos, quando nos convida a examinar primeiramente a nossa própria consciência e comportamento, dizendo: tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Queridos irmãos e irmãs em Cristo, se pensarmos um pouco no Evangelho segundo os 4 evangelistas que temos em mãos, ficaríamos surpresos ao saber, de acordo com estudos minuciosos, que os sermões diretos e as parábolas educativas proferidas por nosso Senhor Jesus Cristo não passem de quase 20%, dos 4 livros, de 4 evangelistas, Sendo assim, para onde vai a maior parte? Se as palavras de Jesus, as parábolas dele, não passam de 20% de todos os 4 livros. 80% dos livros é o registro da vida do Senhor, de suas ações, de seus movimentos,
de seus toques de cura e de seus diálogos existenciais com os discípulos e com tantas outras pessoas, até a entrega de si mesmo na cruz e a sua ressurreição. Jesus não veio nos dar um catálogo de teorias, ele veio nos dar vida. Sua vida inteira foi o testemunho vivo, o pilar fundamental e o selo real de cada palavra que seus lábios pronunciaram. Mesmo se eu falar, aquele que menos de 20%, não era composto de teorias ditadas de longe, mas eram palavras mergulhadas no âmago de suas ações. Falava enquanto tocava o leproso. Falava quando abria os olhos do cego. Ensinava enquanto lavava os pés de seus discípulos. Acolhia os pecadores enquanto sentava e comia com eles. Testemunhava o amor e o perdão enquanto se entregava suspenso na cruz. A sua vida inteira foi o testemunho vivo e o selo real de cada palavra de seus lábios pronunciaram. Portanto, o desafio que o Evangelho coloca diante de nós hoje, se quisermos ensinar a palavra divina, é que primeiro vivamos de acordo com os mandamentos e os transmitamos aos outros através do nosso comportamento. Eu me pergunto sempre, e convido cada um de vocês a se perguntar: será que as nossas famílias, os nossos vizinhos e aqueles que encontramos em nossos trabalhos conseguem ler o Evangelho através das nossas atitudes diárias? Será que a nossa fidelidade no pouco e no muito, a nossa longanimidade na provação e o nosso amor sincero são uma luz que ilumina os ambientes onde estamos presentes? Pois falar não basta. Como nos diz o São Clemente, os pagãos, quando ouvem a palavra de Deus de nossas bocas, admiram a sua beleza. Mas quando olham para a nossa vida e veem que as nossas obras não correspondem às nossas palavras, a sua admiração se transforma em blasfêmia. E dizem que a nossa fé não passa de um mito e de palavras vazias. Exatamente como nos ensina São Ireneu de Lyon, que selou a sua vida com o próprio sangue. A verdadeira glória de Deus é o homem vivente, o homem cuja vida e ações testemunham a Cristo até a morte, porque a verdadeira vida do homem consiste em refletir a glória de Deus e encarnar a sua bondade no mundo. Mencionei esses dois santos, viveram na era da perseguição, na era do martírio, onde a palavra era pesada como sangue. O mundo, no tempo da perseguição, não prestava atenção em livros escritos com tinta, mas ficava estupefato diante de mártires que escreveram a sua fé com a própria carne e sangue. Porque a luz verdadeira na era do martírio era a vida vivida e o testemunho vivo. Portanto, se os nossos antepassados testemunharam a Cristo como sangue na era da perseguição, o que dizer de nós hoje? Nós aqui no Brasil, graças a Deus, não enfrentamos espadas nem perseguições. Pelo contrário, vivemos na plenitude da liberdade religiosa. E glória, graças, sejam dadas ao Senhor e a este grande país e a este grande povo. No entanto, não acham que essa própria liberdade traz consigo um desafio? O perigo de hoje não é morrer por Cristo, mas o perigo de viver em um comodismo espiritual,
de permitir que a nossa fé se dilua e se torne apenas tradições, costumes ou palavras que repetimos na igreja no domingo e que terminam na soleira da porta. Na era da liberdade religiosa, o mundo não precisa de nós discursos. Ele está sedento pelo testemunho, pelo exemplo vivo, não discursos. O martírio hoje é morrermos para o nosso orgulho e egoísmo, sermos fiéis e honestos em nossos trabalhos e fazermos com que a sociedade no Brasil e em todo o mundo ao nosso redor veja em nós um modelo vivo de amor, paciência e pureza da vida. Quando as nossas atitudes diárias em nossas casas, ruas e locais de trabalho forem o reflexo real da nossa fé, somente aí seremos mártires, testemunhas de Cristo na era de liberdade. Nossa vida se torna o quinto evangelho. Sim, uma responsabilidade. Fazer nossa vida se torna o quinto evangelho aberto e lido por todos. Por isso, não caminhemos dispersos como os habitantes da aldeia no início de nossa caminhada de hoje, nossa palavra, aqueles habitantes que buscavam a criança. Mas demos as mãos uns aos outros na oração, no serviço e na unidade. Sejamos o amparo que acende a vela do irmão cansado. Vivamos o mandamento primeiramente, para que a nossa vida por si só seja uma pregação silenciosa e eficaz. Pedimos ao Senhor hoje, pela intercessão dos santos padres, dos concílios ecumênicos, que nos conceda a graça da verdadeira unidade na fé e nas obras, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e não glorifiquem a nós, mas glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Amém. Ao encerrarmos nosso encontro de hoje, pedimos a Deus que esse tempo que tivemos juntos seja uma semente de luz em nossos corações nesse dia e ilumine os nossos passos. Para conhecer mais a nossa igreja, convidamos você a participar conosco da Divina Liturgia, celebrada todos os domingos às 10h30 da manhã, na Igreja Ortodoxa Antioquina São Jorge de Curitiba, localizada na Rua Brigadeiro Franco, 375, nas Mercês, em Curitiba. Até o nosso próximo encontro e caminhemos juntos no caminho da vida.